Eu denunciei um crime ao MPF. A consequência, eu estou sendo processada criminalmente pelo procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart. Eu vou te contar essa sórdida história aqui no videocast, o crime de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Neste capítulo, nós vamos falar sobre fertirrigação e calagem. São dois processos de correção de solo. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos porque a coisa toda é bastante complexa, mas você encontra toda a explicação, todas as reações físico-químicas no meu livro O Ike da Vez, que está disponível no Amazon, ou você pode baixar na internet o excelente trabalho, até vou ler para falar direitinho para vocês, o excelente trabalho Monopólio da Produção de Etanol no Brasil, a fusão Cosan e Shell. É um trabalho ultra corajoso de Carlos Vinícius Xavier, Fábio Pita e Maria Luísa Mendonça. Você encontra este trabalho na internet. Ele é excelente, você vai entender perfeitamente os detalhes técnicos da fertirrigação e da calagem. Os solos agricultáveis no Brasil são naturalmente ácidos, eles têm um pH em torno de 5, enquanto o ideal é em volta de 6,5. A correção dos solos é feita com produtos alcalinos. Então, normalmente são utilizados cálcio, os derivados de cálcio e magnésio. Na calagem, os compostos corretores de solo, eles reagem com íons de hidrogênio presentes na atmosfera e destroem o mito do etanol verde. Por quê? Porque eles produzem CO2. Vamos então à fertirrigação. O vinhoto ou vinhaça é um produto lateral na produção do etanol de cana. A vinhaça é ácida, ou seja, se você jogar vinhaça num terreno que já é ácido, você vai precisar de mais cal para corrigir esse solo. E quanto mais elementos alcalinos você incorporar ao solo, maior a produção de CO2. Isso já seria péssimo, mas não é tudo. 1 litro de etanol produzido gera até 18 litros de vinhaça. E a vinhaça, ela é 100 vezes mais poluente do que o esgoto doméstico. Nessa fraude adicional que é a fertirrigação, as usinas utilizam até 70% de vinhaça. O restante vai para os corpos d'água, contamina os lençóis freáticos. Ou seja, é uma desgraça absoluta. Para que você entenda de uma vez por todas que o etanol emite mais gases de efeito estufa do que a gasolina e do que o óleo diesel, preste atenção no seguinte slide. É muito importante que nós saibamos diferenciar as emissões totais de gases de efeito estufa de um combustível, que se refere ao ciclo produtivo desse combustível, e as emissões relacionadas à queima do combustível. Para você ter uma ideia, quando nós falamos de emissões totais de gasolina, são 2,6 kg, né? As emissões totais da queima da gasolina são 2,275 kg. Do óleo diesel, as emissões totais são 344 kg. As emissões de queima do óleo diesel são 2,967 kg de CO2. Aí entra a questão do etanol. Realmente, na queima, o etanol produz 1
quilo, 867 gramas de CO2. Mas o ciclo produtivo é muito mais emissor. Por quê? Porque tem a calagem, tem a fertirrigação, tem o plantio, tem a colheita, tem a produção e a combustão. É nisso que consiste os 4 quilos de CO2 produzidos por litro de etanol. Eu espero que os fatos aqui apresentados tenham te convencido de que o etanol não é verde, de que o setor sucroalcooleiro brasileiro é o zero e vezeiro dos mercadores de dúvidas. Ele quer te convencer que as emissões de gases de efeito estufa do etanol são inferiores àquelas da gasolina e do óleo diesel. Não são. No próximo capítulo, nós vamos falar sobre trabalho escravo. Não perca!